É impossível você investir em renda fixa de uma forma inteligente sem ter que tomar essas 3 decisões que são bem simples. Vamos lá. Decisão número 1. Quanto tempo eu quero deixar esse dinheiro rendendo? Não tem como você investir em renda fixa sem saber o prazo que aquele dinheiro pode ficar rendendo e, por isso, a importância de você construir metas, que falamos no vídeo anterior. Se o investimento é para sua liberdade financeira, faz sentido você escolher um investimento que vence em 2 anos? Não faz, né? Por isso que, ao abrir as opções na corretora, você quase cai para trás de tantas opções. Mas se você filtrar pelo prazo, você já vai ver que de 600 opções, só vão ficar 10. Depois de filtrar o prazo, nós iremos para a segunda decisão. Qual tipo de rentabilidade é a mais vantajosa para o período? Independente de qual renda fixa seja, ela pode ter 3 tipos de rentabilidades: pós-fixada, pré-fixada ou híbrida. Quando for pós-fixada, ela sempre vai render alguma coisa do CDI, que é uma taxa que é grudada na Selic. Então, quanto maior for a tendência de alta da Selic, maior retorno você terá no investimento durante o período, se ele for pós-fixado. Quando a rentabilidade for pré-fixada, ela é fixa. E você vai ver que só vai ter um número na rentabilidade, não vai ter sigla. Então, 10% ao ano, 14% ao ano. Essa rentabilidade é muito vantajosa em períodos em que a tendência da Selic, tá em queda. Porque se a Selic cair nesse período do investimento, a sua rentabilidade já é fixa e não vai diminuir com essa queda, entendeu? Quando a rentabilidade for híbrida, né, mais especificamente indexada à inflação, significa que ela rende o IPCA mais alguma taxa fixa, tipo IPCA mais 6,66% ao ano. Eu gosto dessa rentabilidade para períodos longos, a partir de 5 anos. E por que períodos longos? Como o Brasil tem um histórico de inflação alta, você protege o seu poder de compra, porque o seu investimento sempre, nesse tipo de investimento, vai render acima da inflação. Então, via de regra, investimentos de longo prazo, a rentabilidade que eu mais gosto é a híbrida, né? Indexada à inflação, que é a inflação mais uma taxa fixa ao ano. Então, em resumo, se a Selic estiver em tendência de alta, a rentabilidade mais vantajosa seria a pós-fixada. Se a Selic estiver em tendência de queda, a melhor rentabilidade seria a pré-fixada. Agora, se o prazo for muito longo, fica difícil ter uma previsão da tendência dos indicadores. Então, a melhor rentabilidade, na minha opinião, seria aquela atrelada ao IPCA. Porque o seu dinheiro sempre vai estar acima da inflação e nunca perder valor no futuro, né? E, por último, decisão número 3. Quem vai devolver o dinheiro emprestado? Vamos imaginar que a corretora fosse uma feira, que tem vários produtos de várias marcas. O mesmo acontece quando você abre o aplicativo da sua corretora. Os produtos são CDB, LCI, Tesouro Direto, CRI, CRA, debêntures. E as marcas deles são responsáveis pelo produto e deverão honrar com o pagamento de quem investe neles. No caso, você, eu. Então, se você encontrar por aí, por exemplo, um CDB do banco X na plataforma do banco Y, por exemplo, o emissor do título do CDB é o banco X e o banco Y é apenas o intermediário. Quanto mais confiável for o emissor do título, menos risco de você levar o calote. Então, qual seria o grau, podemos colocar assim, de confiabilidade de cada produto? Vou começar pelo menos confiável. Debêntures, CRIs e CRAs, né? Eles são considerados investimentos de renda fixa turbinada. Então, para quem quiser correr um pouquinho mais de risco na renda fixa, em troca de uma rentabilidade maior, essas podem ser boas opções. Por que eles são mais arriscados? Eles não têm proteção do FGC. O FGC é um seguro que alguns investimentos de renda fixa têm, que eu vou te explicar já como que vai funcionar, tá? Mas é importante que você entenda que, como você empresta para a empresa, né, no crédito privado, se a empresa falir, você não tem garantia do seu dinheiro investido aqui. Se ela falir, você não recebe. E a responsabilidade de honrar com esse pagamento varia de empresa para empresa, né, que são as emissoras do produto. Segundo, CDBs, LCIs, LCAs, LCs. Esses são mais seguros porque tem a proteção do FGC. O FGC é tipo um paizão ou uma mãezona que só protege esses investimentos.
Se alguma coisa acontecer com o banco emissor, o FGC devolve o seu dinheiro de volta, mais os juros no período. Mas é importante que você saiba que ele tem um limite de até R$250 mil. Então é importante que você não ultrapasse o valor de R$100 mil por emissor, tá? Então, por mais que a responsabilidade de honrar com o pagamento varie de banco para banco, que são os emissores do título, caso isso não aconteça e eles não paguem, você recupera em até R$250 mil o valor investido, mais os juros ali no período. Terceiro, e o mais seguro, Tesouro Direto. Apesar de não ter proteção do FGC, ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque quem vai garantir o dinheiro do investimento é o próprio Tesouro Nacional. Então pensa comigo, se o país falir, pode ter certeza que todos os bancos já teriam falido bem antes. Então, o responsável em te pagar em qualquer título do Tesouro é o próprio Tesouro Nacional. Beleza, tá, mas e no caso então dos CDBs, dos créditos privados, né, das LCIs, que os emissores são diferentes? Como identificar se um determinado banco ou empresa são bons pagadores? Através do seu carimbo de avaliação de risco, chamado de rating. A contagem começa do A, como a nota mais alta, tipo na prova, chegando ao D, como a pior nota, tá? Te vejo no próximo vídeo.